Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa, Maria da Glória, e a aula de hoje será sobre texto narrativo, especificamente sobre contos. Vamos lá? Professor, o que são textos narrativos? Textos narrativos são textos que contam ações ou acontecimentos reais ou não, pode ser inventado também. E toda história contada, ela tem um narrador. Textos narrativos são histórias contadas por alguém, e esse alguém se chama narrador. Quais são os elementos de um texto narrativo? O que existe nesses textos para eu dizer que aquele texto é narrativo? Vai existir um narrador, que é quem conta a história, o enredo, que é o corpo da história, o personagem, pode ser um ou pode ser vários personagens, o espaço, ou seja, o lugar que é desenvolvida a história, e o tempo, em que tempo acontece aquela história. Esses são alguns elementos indispensáveis para os textos narrativos. Vamos aqui exemplificar um pouco o que é o narrador. O narrador é quem conta a história. Lembra que eu falei no início? Existem 3 tipos de narrador: o narrador observador, o narrador personagem e o narrador onisciente. O que é um narrador observador? Como o próprio nome diz, o narrador observador, ele mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, de modo que conta a história sem que se envolva diretamente com ela. Ou seja, ele só fica observando e conta aquilo que vê. Apenas isso. Não entra na história, não interrompe em absolutamente nada, apenas observa e conta. O narrador personagem é um narrador que conta a história na primeira pessoa, no eu, a partir de um ponto de vista enquanto personagem, transmitindo suas emoções e deixando a narrativa mais subjetiva. Ele conhece apenas os próprios pensamentos e as ações que também faz parte. Ou seja, o narrador personagem, ele participa da história e ele conta aquela história a partir da sua visão, o que ele viu, o que ele sentiu naquele momento, a partir da sua visão particular do acontecimento, certo? Porque ele está participando da história. Então, ele conta a partir do seu lado, do seu ponto de vista. O narrador onisciente, ele apenas observa, sabe e revela tudo sobre o enredo. Ele não se envolve na trama, ele apenas observa, é um pouco observador. A diferença é que o observador, ele não participa das ações. No onisciente, ele observa, sabe de tudo e revela tudo sobre o enredo, de ponta a cabeça. Agora, professora, o que é um enredo? Vamos ver. O enredo é um conjunto de fatos e acontecimentos ligados entre si, que ajudam no desenvolvimento do texto. Então, o enredo é todo o corpo do texto, da história. Sem ele não há um texto, não há uma história. O enredo pode ser organizado de diversas formas. Então, isso aqui é apenas um exemplo, o exemplo mais comum de organização. Pode ser diferente? Pode, professora. Esse daqui é o mais comum, mais visto. Na organização mais comum, nós temos a situação inicial, que é o início da história, onde ele vai contar onde é que se desenvolve a história, um pouco sobre o personagem, né? A situação inicial. Estabelecimento de um conflito é quando ele vai começar o desenvolvimento das ações dos personagens. Aí aqui nós entramos no desenvolvimento, que é onde ele começa a desencadear diversas ações entre os personagens. Aí temos o clímax, que é o que eles dizem ser o período mais interessante de uma narrativa, é quando o conflito
já está praticamente se resolvendo, e nós temos o desfecho, que é o final do problema, a resolução. Ok? Situação inicial, estabelecimento de um conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. Essas são as partes de um enredo para organizar a história, o texto narrativo. Nós temos também, nos textos narrativos, como eu falei lá no início, temos personagens, né? Todo texto narrativo tem que ter personagens, né? E existem os personagens principais, que são essenciais para o enredo. Elas podem ser protagonistas, né, que desejam, que tentam, que conseguem algo, ou as antagonistas, que dificultam, atrapalham, impedem que algo aconteça. Quando a gente chama de protagonistas, geralmente são os mocinhos, e as antagonistas são os vilões das histórias. E também existem os personagens secundários, né, que desempenham papéis menores, que eles não são assim os personagens mais importantes, mas eles participam e desempenham um papel essencial para ajudar no desenvolvimento da história, podendo ser coadjuvantes, quando ajudam os personagens principais em ações secundárias, ou figurantes, que ajudam na caracterização do espaço social. Todos são importantes. Existe também o espaço, como eu falei. O espaço é o que, professora? É o local onde se passa a narrativa. A história da negrinha, onde é que ela se passa? Onde ela acontece? Certo? Então, esse espaço é super importante na hora de você pensar em contar ou em criar um texto narrativo. Outro importantíssimo é o tempo. O tempo se refere à duração das ações da narrativa e desenrolar os fatos na história. Ele pode ser, existem dois tipos, ó. O cronológico, que se trata de acontecimentos marcados pelas horas, dias e anos. Ou seja, quando existe um tempo cronológico, vai aparecer lá no seu texto narrativo a data, o ano, ou a hora que está acontecendo, o dia. Então, vai estar bem detalhadinho lá na história. Quando é um tempo psicológico, que é o segundo tipo de tempo, né, das histórias narrativas, vai se referir a lembranças e as vivências dos personagens. Quando for psicológico, o tempo não vai estar assim tão à mostra, tão explícito. Ele vai estar mais intrínseco no personagem. Vai ser algumas coisas, algumas palavras que você vai encontrar nesse texto que vai indicar em qual tempo aconteceu ou está acontecendo aquela história. Certo? Não vai ter datas, não vai ter nada nisso que tem no tempo cronológico. O tempo psicológico é mais detalhes, observações. Mas a gente está falando aqui e vai falar mais especificamente do gênero conto, do gênero narrativo conto, que é o conto que a gente está trabalhando agora, né? Negrinha. Só que a gente vai ver um pouquinho sobre as características do conto. O que é que um conto tem? Primeiro, nós vamos ter como característica do conto a narrativa curta. O conto é um texto menor, um texto curto. Ele nunca é muito grande. Outra característica, poucos personagens. Um conto nunca tem tantos personagens. Às vezes, alguns se desenvolvem apenas com um personagem, 2 no máximo. Certo? E não esqueça dos tipos de personagens, né? Existem personagens protagonistas e os antagonistas e os secundários. Também tem o tempo e o espaço reduzido. A história se desenvolve em um período curto, né? Não muito demorado do tempo. Então, é bem rapidinho que acontece todos os fatos da história.
O enredo é um único acontecimento, apenas um acontecimento leva a história todinha até o fim. Não tem outros, é apenas um principal que vai levar toda a história. E por último, apenas um clímax. Como nós temos apenas um acontecimento, automaticamente nós vamos ter apenas um clímax, porque só tem um centro, um acontecimento central. Aqui nós temos um trecho do Conto Negrinha de Monteiro Lobato, a qual nós estamos vendo no momento. Vamos ver aqui as características do conto nesse trecho aqui da Negrinha. Quem é os personagens principais? Negrinha e Dona Inácia. Onde acontece a história? Em que tempo acontece a história? Aqui nós não vemos datas, então não é um tempo cronológico, é um tempo psicológico. E aqui, nascera na senzala de mãe escrava. Os primeiros anos viveram pelos contos, então, tempo em que houve a escravidão. Foi o tempo em que a Negrinha nasceu, certo? Só que aqui ele diz, nascera na senzala de mãe escrava. Então, já faz um tempo que isso aconteceu. Provavelmente, aqui na história, já não existe mais ou está no processo de liberdade dos escravos. Aqui nós vemos também o conflito, né? Qual o conflito, o enredo da história? Ótima Dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Nessa frase, nós percebemos que o problema central da história é justamente o fato da Dona Inácia não gostar de crianças. Então, todo o enredo da história da Negrinha é envolvido nisso. Todos os acontecimentos são desenvolvidos a partir desse motivo. A Dona Inácia não gosta de crianças. Se ela não gosta de crianças, ela vai fazer inúmeras coisas contra a Negrinha, certo? Que vocês, se leram a história, vão saber o que foi que aconteceu com ela durante a sua passagem na casa da tia. Existem, gente, diversos tipos de contos. E aqui nós temos alguns, conto de ficção científica, conto infanto-juvenil, conto fantástico e conto de fadas. Cada conto desse tem uma característica específica. Como é que eu vou saber que o conto é de ficção científica? Quando os acontecimentos não são reais, eles são inventados, são assim, acontecimentos mirabolantes, né? Envolvendo tecnologia, avanços científicos, coisas que você vê assim, que dá para ver que não é verdade, que é tudo invenção. Conto de ficção científica. Conto infanto-juvenil. Narrativas voltadas para jovens e crianças. Então, textos voltados para jovens e crianças, né? Que é para jovens e crianças lerem. São contos infanto-juvenis. Normalmente, a linguagem utilizada nesses contos é simples, então você vai entender muitas palavras, né? Os temas são relacionados a conflitos da nossa vida, né? Agora, ou que já existiram, ou que ainda continuam existindo esses conflitos. Então, esse conto com essas características são contos infanto-juvenil. Conto fantástico, os personagens e os acontecimentos impossíveis na realidade e não explicados na narrativa. Esses contos têm conquistado cada vez mais leitores. Fantásticos são contos que existem, acontecimentos que na nossa realidade nunca iria acontecer. Por exemplo, mágica, animais falando, entendem? Conto fantásticos. Contos de fadas é marcado pela existência de fadas e outras criaturas mágicas entre suas personagens. Esse subgênero de conto é especialmente lido por
Crianças adoram conto de fadas, né? Embora existiam narrativas mais voltadas para o público mais velho, também existem narrativas, contos de fadas voltados para o público adulto. Agora, nós vamos fazer uma liçãozinha para treinar se a gente conseguiu entender o que a professora disse ou não. Espero que tenham entendido, né? Vamos lá? Vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa lição. Primeira questão. A história da negrinha foi lida ou foi contada? Como é que ela começa? Ela vai, na sua opinião, ela foi lida ou contada? Segunda, marque qual dos 3 narradores foi utilizado na história. Na história da negrinha, né? Vocês provavelmente já leram. E a partir dessa explicação que eu dei aqui no vídeo para vocês, explicando quais os tipos de narradores e suas características, vocês vão analisar a história negrinha, o conto, e vão me dizer se ele é desenvolvido através do narrador observador, personagem ou o onisciente que está contando a história. Aí você vai marcar o correto. Terceiro, marque qual dos 4 tipos de contos a negrinha pertence. Eu não falei para vocês há pouco que existiam alguns tipos de contos, e esses que estão aqui são os principais: ficção científica, infanto-juvenil, fantástico e de fadas. Qual desses 4 o conto A Negrinha se encaixa? Próximo. Agora escreva um resumo com suas palavras do conto Negrinha de Monteiro Lobato. Você vai escrever, agora que você já leu o conto, um resumo com as suas palavras. O que foi que você entendeu do conto? O que foi que aconteceu na história? Com as suas palavras. Não vale copiar e colar, certo? Depois, grave um áudio lendo o seu resumo. Ou seja, vocês vão ter que escrever o resumo no caderno, bem bonitinho. Depois que vocês escreverem um resumo da história, vocês vão gravar um áudio para mim pelo WhatsApp, vocês contando, lendo o que vocês escreveram, e vão mandar para mim tanto a foto do resumo escrito quanto o áudio, ok? Qualquer dúvida, estou disponível para tirá-las. Espero que tenham entendido. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Beijos!